Fundos imobiliários é o nosso tema desse vídeo. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos falar um pouco mais sobre fundos imobiliários. MXRF11 é o nosso tema deste vídeo. Entender um pouco mais sobre esse fundo imobiliário e se faz sentido investir ou não nele. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do canal, compartilhe também o vídeo para que mais pessoas tenham acesso à informação. Vamos começar aqui falando um pouco mais dele. MXRF11 Max Renda é um dos fundos imobiliários mais populares que nós temos hoje para investir. Inclusive, muitos iniciantes nessa parte de investimentos em fundo imobiliário acabam optando por ele. É um fundo com uma cota bem atrativa para você começar a fazer ali os seus investimentos, para aumentar a sua participação, o seu patrimônio, e também ele paga um bom dividend yield. Atualmente ele está cotado a R$ 10,83 a cota, a mínima R$ 9,72 nas últimas 52 semanas e a máxima na casa de R$ 11,12. Então você vê que ele tem uma estabilidade, ele não tem uma volatilidade, então ele mantém nessa casa aí. É um preço atrativo para você que está querendo começar a investir em fundos imobiliários. Inclusive, eu tenho MXRF na carteira particular há um bom tempo já. É um fundo interessante. Vou deixar na descrição do vídeo depois a parte do acesso aos relatórios gerenciais para você dar uma olhada e compreender um pouco mais sobre o MXRF11. Dividend yield dele atrativo, na casa de 12%, paga em média 1% ao mês aí de dividendo, distribuição. Vamos acompanhar depois a parte ali dos dividendos, como que é a forma que ele paga para você, que é cotista do fundo imobiliário. Lembrando que os fundos imobiliários é uma excelente alternativa para você diversificar dentro da sua carteira de investimentos. Importante que você tenha sempre fundos e sempre ativos, seja ações, seja fiagros também, seja outras modalidades de investimento que tragam retorno para você do seu patrimônio investido nele. Valorização nos últimos 12 meses, na casa aí de 7,5%, e no mês atual agora de novembro ele está crescendo cerca de 2%. Então esses são os dados básicos do Max Renda. Vamos partir aqui para a liquidez, uma liquidez boa na casa de 8 milhões de reais. Tem aqui o último dividendo que ele pagou, o último rendimento foi de 11 centavos. Aí teve a data base 31 de outubro e o pagamento foi feito agora no dia 16 de novembro, rendimento de cerca de 1,01% na cotação base de 10,82. Então você vê que o fundo está pagando em média 1% ao mês. Aí é interessante você diversificar o seu patrimônio, seja em renda fixa, seja em fundos imobiliários, ações. Importante que você sempre tenha ativos que gerem valor, que gerem ali realmente o aumento do seu patrimônio. Vamos começar então aqui a entender um pouco mais dessa notícia. Então, aqui o MXRF11 ele vai emitir novas cotas com preço na casa de 0,60 abaixo do valor de mercado, né, conforme detalhes da oferta. Inclusive, o fundo ele tem a pretensão de arrecadar cerca de 600 milhões de reais, vai ser a 9ª emissão de cotas. Então é um fundo bem tradicional, ele tem inclusive uma proteção interessante que eu gosto em fundos imobiliários, que ele está ali praticamente com os seus ativos, com a sua carteira ali que ele faz os investimentos, basicamente indexado à inflação e também taxa de juros. Então tem ali muitos retornos acima da inflação, isso garante uma estabilidade ali, um fundo mais conservador, mais moderado para conservador. Isso é importante para preservar o seu patrimônio, principalmente você que é investidor iniciante em fundos imobiliários ou em outras modalidades de investimentos. É importante você preservar o seu patrimônio para depois sim fazer novos aportes, novos investimentos em ativos que têm ali um risco maior. Então, minha dica básica para você que quer investir hoje em fundos imobiliários, você procurar ali os melhores fundos com um perfil moderado, mais conservador, porque eles vão preservar o seu patrimônio investido e além disso vão te dar bons retornos através ali dos rendimentos. Então, patrimônio atual do MXRF11 está na casa de 2,5 bilhões. Então esse é o patrimônio atual do fundo. Vamos ver mais detalhes aqui dessa emissão que ele vai fazer.
Então aqui pretende captar cerca de 600 milhões de reais, conforme o comunicado. Então, de acordo com o documento, o valor unitário dos novos papéis foi fixado em R$ 9,95 e a taxa ali de distribuição vai ser de 34 centavos, totalizando um preço de subscrição de R$ 10,29. Então o valor é aproximadamente 60 centavos abaixo do negociado na Bolsa de Valores, que estava na casa aí sexta-feira de R$ 10,90, então conforme o último fechamento. Interessante que esse fundo ele traz para você que é investidor dele, que é cotista, que tem cotas aí, a possibilidade desse preço dele bem atrativo aí na faixa dos R$10, você sempre fazer novos aportes para aumentar a sua participação dentro do fundo. Importante, como eu falei já para vocês anteriormente em alguns vídeos, os grandes players, os grandes investidores, eles têm essa característica, então eles aumentam participação aonde eles investem. Então, os fundos imobiliários, assim como outros ativos também, você aumentando a sua participação, você vai verificar que o seu retorno no médio e principalmente no longo prazo vai ser maior aí. Então, os cotistas com posição final da sessão na próxima terça-feira, dia 28, terão direito de preferência na oferta, que poderá ser exercida entre os dias 30 agora de novembro até 8 de dezembro. Então, o fator de proporção dessa nona emissão de cotas do MXRF11 será de 23%. Então, atenção aí aos detalhes dessa nova emissão aí de oferta para você participar, para você aí não ficar de fora. Vamos entender um pouco mais também aqui a questão dos detalhes do portfólio. Então, eu gosto desse portfólio porque ele é composto basicamente de certificados recebíveis na casa de 78%, então certificados recebíveis imobiliários, tem também cotas em outros fundos de 14%, permutas financeiras 6% e caixa 2%. Então, esses dados é a composição do portfólio do MXRF11, é um portfólio interessante, ele paga bons dividendos, nós vamos acompanhar aqui na linha dos últimos anos, ele mantém ali a sua distribuição de dividendos, essa renda passiva é muito importante para você crescer o seu patrimônio. Aqui vamos entender um pouco mais do modelo dele de distribuição de dividendos. Então você vê aqui que nos últimos 5 anos ele tem a média de distribuição de 12,33% e o atual está em 12,37%. Então você vê que existe essa consistência, né? Essa continuidade na distribuição de dividendos. Isso é importante para você que está querendo aumentar o seu patrimônio, que quer rentabilizar geralmente acima da inflação. Então esses fundos imobiliários, MXRF11, é um dos mais interessantes para você fazer investimentos. Lembrando que o nosso conteúdo não tem indicação de compra nem de venda, mas para você compreender os cenários dos investimentos, para você tomar a sua decisão e assim fazer parte da sua carteira de investimento, se fizer sentido para você como investidor. Então vamos ver aqui os dividendos do fundo MXRF11. Você vê que ele paga dividendos mensalmente. Então, a gente pegar aqui desde o início do ano, ele paga em média de 11 centavos, 12 centavos, 11 centavos. Então, essa é a média que ele vem pagando mensalmente. Importante ter esse tipo de ativo na sua carteira de investimentos, porque é um rendimento que entra mensalmente ali e você toma a sua decisão. Você pode reinvestir no próprio fundo ou aplicar em outros fundos que você tem, outros ativos que você tem, fazendo ali a realocação de capital. Muito interessante esse fundo imobiliário. Eu trago aqui para finalizar um exemplo muito básico na parte dos investimentos em fundos imobiliários. MXRF11 é o nosso exemplo aqui. O modelo hoje de investimento no mercado imobiliário, ele é composto basicamente de aquisições, seja para aluguéis, seja para fazer os tipos de investimentos. Mas o que é importante, se você está pretendendo hoje investir
num imóvel, vamos colocar a média de um imóvel aí de R$300 mil para alugar, no meu modo de ver, não é tão interessante. Se você aplicar esses mesmos R$300 mil nesse fundo que nós acabamos de analisar, MXRF11, que está pagando aí 12% ao ano, então você põe uma média aí de 1% ao mês, ele vai te dar rendimentos muito além do que você alugaria o seu imóvel. Então vamos fazer aqui uma simulação, só para ficar mais ilustrativo. Se a gente colocar um imóvel de R$300 mil na simulação aqui do fundo, você vai observar o rendimento. Então, se eu investir aqui em 12 meses, colocar um ano para ficar mais fácil a nossa ilustração. Então, se você investir R$300 mil hoje no MXRF11, você vai ter um retorno aí durante 12 meses na casa de R$67 mil. Então, você vai investir ali 300 mil e vai ter um retorno de R$ 67.533,94, fechando o ano com 367.533,94. Então, você tem praticamente aí um rendimento de 1% ao mês investindo R$300 mil no fundo MXRF11. Se você comprar um imóvel, um apartamento nessa faixa de 300 mil e colocar lá para alugar, você não consegue R$3 mil de aluguel. Muito provável, ou pouco provável, que você não vai conseguir no mínimo 1%. Vai conseguir ali 0,3, 0,4, que é a média aí do aluguel hoje imobiliário. Então você vê que a vantagem de alugar e a vantagem de comprar e investir num fundo imobiliário, o fundo imobiliário é mais atrativo para você ter aí uns retornos. Fora que o imóvel físico você tem a questão ali de condomínio, tem outras questões que caso você não consiga alugar, você tem que estar pagando esses valores mensalmente. E no fundo imobiliário você tem os retornos ali dos dividendos mensais que você pode reaplicar no próprio fundo, comprando novas cotas, ou reinvestir em outros modelos de investimentos, outros ativos que você tem. Então hoje o fundo imobiliário é muito interessante para você diversificar, para você ter ele na sua carteira, que vai gerar um patrimônio e rentabilizar para você no futuro. Então hoje falamos um pouco mais aí sobre o fundo MXRF11, o Renda Max. Então interessante esse fundo imobiliário para você aí ter na sua carteira de investimentos, para você fazer os seus aportes, para você aumentar as suas cotas. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do canal, compartilhe também o vídeo para que mais pessoas tenham acesso à informação. Nos encontramos nos próximos vídeos. Até mais!